Lucas capítulo 7, verso 1. É a história de um homem que Jesus o destaca. E o destaca por sua fé. Tendo terminado de dizer tudo isto ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso? Porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Ele merece isso. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Você pode sentar, Japão e toda a igreja, e a hora que você sentar, dar ao Senhor a sua melhor salva de palmas, dá glória, bendiz ao Senhor, amém. Irmãos, eu estou muito à vontade para falar desse texto, porque é um texto que eu gosto muito, mas também a gente vê vários tipos de ações. E a ação, ela fala muito em nosso favor. A atitude, ela é tão importante como a nossa devoção. 3 coisas são bases na vida de um milagre. Primeiro, a fé. Depois, a nossa devoção. A nossa devoção, eu incluo a nossa oração. E por último, a atitude. A ação. Então essas 3 coisas são fundamentais, Vinícius. Primeiro, fé. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Tem um texto aqui muito poderoso, que abençoa muito a nossa vida, Fernando, que fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele, Elias, recompensa aqueles que o buscam. Então, sem a fé, torna-se impossível nós agradarmos a Deus. Nós precisamos crer, acreditar. Acreditar é confiar, é uma confiança. Marquei algumas coisas aqui para a gente conversar. Acreditar é a crença em algo maior. É uma fé em algo sobrenatural. Em algo que foge à minha ajuda, à minha ação. Que foge à manifestação apenas humana. Isto é acreditar. Segunda coisa que é acreditar é aquela expectativa positiva. Nós viemos aqui hoje com uma expectativa positiva. E no começo, no meio do louvor, na hora da oração, na hora que tem uma palavra revelada, a nossa expectativa positiva, ela aumenta. Ela sobe.
Olha só, Jesus estava com os seus discípulos ali. Vieram a multidão, pastora Silvia. E a multidão começou a ser abençoada por ele, ele começou a fazer milagres. Aquele dia não era dia de fazer milagres. Aquele dia era um dia de Jesus ter ido para um lugar deserto. E naquele lugar deserto ele foi ali para buscar a Deus. Não tem dia que você quer ficar quietinho? Não tem dia que você planeja assim, hoje, Bira, hoje eu vou ficar sossegado, só eu e Deus, eu e o meu sofá, eu e a minha televisão, eu e meus amigos aqui. Tem dia que hoje eu não quero nada, não vamos falar de problema hoje. Aquele dia era esse dia, Jana. Jesus falou assim, ó, eu vou para um lugar deserto e eu vou ficar ali. Mas aí descobriram que Jesus estava ali. E quando descobriram que estava ali, começou a ir um e outro, e de repente todo mundo estava indo no mesmo caminho, todo mundo indo na mesma direção, todo mundo indo no mesmo lugar. E ele começou então a ver a necessidade deles e começou a curá-los. Eu vou dizer uma coisa para você, se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, é um coração que está necessitado. Quem tem coração necessitado aqui, dá glória a Deus. Eu preciso de Deus todos os dias na minha vida. Eu tenho um costume que eu carrego comigo, eu falo assim, Senhor, me abençoa. Eu falo isso, Valéria, sempre é normal para mim falar isso, Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Um dia eu falei isso, e eu lembro como se fosse hoje, e esta pessoa, talvez se me ver, eu chegar nele, o Fernando Cearamelo, um membro da nossa igreja lá da cidade de Ipeúna, eu falei, Senhor, me abençoa. Sabe o que ele me disse? Ele disse assim, mas mais? Eu pensei, é assim que você me vê, abençoado? Eu falei assim, você é muito abençoado, você não precisa de mais bênção. Eu falei, você que pensa. Você que pensa. Às vezes a gente pensa que as pessoas já têm tudo e elas não precisam de mais nada da parte do céu ou de alguém. Engano, irmãos. Eu preciso de Deus para levantar da cama. Eu preciso de Deus para colocar os meus pés no chão. Toda vez que eu coloco os pés no chão, eu tenho que dar glória a Deus. Eu posso andar, minhas pernas estão fortes, eu tenho um dia pela frente. Se vai ser difícil ou não, não tem problema. Eu só quero que a tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Eu vou fazer que nem... Eu confio em Ti. Tua bondade. Senhor, quem crê que essa bondade vai seguir você também todos os dias? Agora você imagina, você está andando e a bondade de Deus seguindo você, você pode dar um glória a Deus por isso? Ontem eu parei o carro, eu vim aqui para o culto, mas eu tinha que comprar um negocinho aqui no supermercado. Eu corri antes do supermercado comprar. Quando eu desci assim, eu estava já de paletó, eu desci assim do carro rápido e uma senhora vinha vindo. A senhora vinha vindo, eu falei assim, ela vai pedir alguma coisa. Eu já abri minha carteira. A hora que ela olhou para mim assim, ela chorou, irmão. Ela chorou copiosamente, assim, mas chorou assim, falando, eu preciso comprar um gás, eu preciso comprar um gás. Sabe aquele discurso decorado? Eu já abri a carteira, já dei a nota, a lágrima parou na hora. Eu falei, olha. Ela parou na hora. Ela se contentou com aquela nota que eu podia ter dado até mais. Mas ela se contentou com aquilo porque ela estava fazendo isso com todo mundo que estava chegando ali naquele supermercado, naquele estacionamento. Ela estava apenas lamentando uma necessidade. Mas eu quero olhar para você aqui e dizer, você também tem as suas necessidades, que possivelmente são até maiores do que aquela mulher. Mas tem um Deus que está no céu, olhando para você assim, ó, com a mão aberta, para dizer assim, pede, porque eu tenho para dar. Pede, porque você vai receber. Bate, porque a porta vai abrir. Irmãos, eu já vi a mulher, já abri a carteira e já estava pegando a nota. O Senhor já sabe antes de você falar a palavra que ia ser formada na sua boca. Então aproveita, porque eu vou dar uma notícia para você que você já sabe, mas receba para você nessa noite. Floriano Peixoto, igreja sede,
o céu está disposto a nos abençoar, porque não é problema para Deus fazer milagres. Você pode dar um glória a Deus por isso. Só que Jesus estava quietinho aquele dia. A multidão chega, ele começa a abençoar a multidão e ficou tarde. E fica tarde, e ele fala assim: vamos dar de comer para esse povo. E aqueles discípulos olharam para Jesus com uma cabeça baixa e disseram assim: não tem condição, não tem o que fazer. Não tem o que fazer para abençoar essas pessoas. É muita gente. Jesus disse assim: só me arrumam, acho que vocês encontraram e trazem aqui. Irmãos, lembra na escola? Na escola, quando só você levava o lanche? Só você levava o lanche. Eu fui muito pobre, irmão. Ó, falei no passado, fui. Eu profetizo na sua vida, você fala palavras proféticas a teu respeito. Mas meu pai e a minha mãe sempre me davam o dinheiro da merenda. Então sempre eu não sei como que eles faziam. De verdade eu não sei. Mas eu tinha condição de ir na cantina e comprar um bombom. Eu tinha condição na cantina e comprar um chocolate. E na minha época o chocolate mais famoso era o Choquito. Leite caramelizado com flocos crocantes, coberto com chocolate Nestlé. Só que o abençoado do Choquito e o abençoado do sonho de valsa, quando você abre, faz barulho. Faz ou não faz? Então a gente abria debaixo da carteira. A hora que ele fazia aquele barulhinho, alguém falava assim. Lá em Rio Claro era assim: dá um peda. Como que é aqui? Aqui é a mesma coisa? Era a mesma coisa? Aí você tinha que repartir. Só que o chocolate, o Choquito dá para quebrar e entregar. O bombom sonho de valsa, se você der para a primeira mordida para a pessoa, perdeu. Então a gente dava a primeira mordida e você quer? Ah, que nojo. Glória a Deus por isso. Quem fazia isso também aqui, levanta a mão. Aí, ó. Você faz até hoje, né? Aquela ali, ó. Atrás de você faz até hoje, aquela menininha aqui. Você é nova. Joga, tem 15 anos. Tem 15 anos? 17. 17 já? Meu Deus. Parece que tem 12. Pega essa bênção, irmão. Porque um dia você vai querer que fala isso. Aí, irmãos, Jesus, aqueles discípulos passando assim, procurando na multidão quem tinha alguma coisa. E passa procurando quem tem alguma coisa. Encontraram um menininho. A mãe falou: onde você vai? Eu vou lá ver Jesus. Olha, eu fiquei sabendo que ele faz muito milagre e os cultos dele demoram muito. Então leva esses pãezinhos aqui para você comer no caminho. E leva esses peixinhos. Mas segundo a tradição, esse peixe era peixe de salmoura. Peixe pequeno de salmoura. Irmão, no sol, o peixe de salmoura cheira. Cheira ou não cheira? O cheiro do peixe, a hora que ele abriu a lancheirinha dele, acharam o molequinho. Eu vou dizer uma coisa para você. Você canta essa música, eu vou viver milagres, eu não sou mais um. Mas conhecendo aquele menino, eu vou dizer uma coisa. Ele não queria dar aquele peixe para aquele discípulo. Jamais. Jamais. Você ia passar aquele torresmo para os outros? É nada. Irmãos, jamais ele ia passar aquele peixinho para o discípulo. O discípulo falou assim: vamos lá. E o molequinho, sem saber o que está acontecendo, hoje aquele menino é assunto numa igreja de centro de Piracicaba, porque ele foi lá talvez sem saber o que podia acontecer com ele, mas ele entregou o peixe e entregou os pães, e houve a multiplicação, e houve a multidão comendo, e aquele menino, irmãos, viam com seus próprios olhos o milagre. Eu vou dizer uma coisa para você, vou dar uma notícia para você. Sabe o que Deus quer da gente? A fé desse menino. Você não está entendendo nada, mas está crendo. Não está sabendo, mas está crendo. Pô, era o meu lanche, não tem problema, mas vai abençoar a multidão. O lanchinho do menininho. Ó, eu quero dizer para você, de todo o meu coração hoje aqui, ó, se eu fosse do Reteté, eu ia dar uns pulos, porque eu estou tudo arrepiado aqui. Eu quero dizer para você, olha bem, atenção, presta atenção. Eu quero pregar a vida inteira, mas não quero nunca perder a inocência da pregação.
Eu nunca quero perder a inocência da fé. Sabe por que isso é lindo, irmãos? É lindo. É lindo você poder confiar. Às vezes você está confiando e você não está sabendo o que está acontecendo, mas você está confiando. Você fala assim, está difícil, mas eu estou confiando. Eu nem sei porque eu estou aqui, mas disseram que estar aqui é o melhor lugar que eu poderia estar nessa manhã de domingo. Então eu estou aqui, porque eu sei que a hora que Ele colocar a mão sobre o pouco que eu tenho, vai alimentar multidões, vai abençoar pessoas, ainda vai sobrar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas tem que ter ação. Então Jesus sempre foi especialista em milagre. Eu marquei aqui, olha, primeiro, fé é crença em algo maior, é a nossa fé, é a nossa expectativa positiva. Não tenha uma expectativa negativa. Não olha para aquele peixe e fala como Filipe falou para Jesus: o que é isto para muitos? Isso aqui não dá para alimentar muitos, isso aqui é muita pouca coisa, não tem condição. Mas Jesus falou assim, calma, eu vou dar graças. E a hora que deu graças, o milagre estava acontecendo. Tenha expectativa positiva. Terceiro, transformação pessoal. A gente precisa crescer, irmãos. Nós precisamos crescer a cada dia. Cada fase da nossa vida é um momento. Vamos lá para o centurião, que agora que eu vi que a hora voou. O centurião tinha um servo e o servo estava doente. Quem que é o centurião? É um romano, então ele é pagão. Ele não era judeu. Ele não cria no Torá. Ele não estudou o Pentateuco. Ele não leu Gênesis. Ele não leu Deuteronômio, nem Levíticos, nem Números e nem Êxodo. Ele não sabia de Deus. Ele tinha os seus deuses pagãos, a qual ele cultuava, a qual ele fazia suas devoções. Mas aí um belo de um dia, e ele era importante, porque ele era, além de ser romano, ele cuidava de uma centúria, ele cuidava de 100 soldados, e na sua casa tinha um servo. E esse servo era muito querido, e esse servo ficou doente. Volta o texto para mim, Rafa. Lucas capítulo 7, verso 1. Esse servo ficou doente. Quando esse servo estava doente, terminando Jesus de dizer, tudo entrou em Cafarnaum. Jesus entra em Cafarnaum. Jesus entra nessa cidade. Uma cidade que ele não realizou muitos milagres. Mas eu quero dizer para você, olha bem para mim. Quando o Senhor chega na sua casa, Deus tem algo novo para fazer na sua vida. E Ele já chegou através do sangue do Cordeiro e da cruz. Verso 2, Rafa. Olha só, Jesus entra em Cafarnaum. Quando Ele está em Cafarnaum, ali havia um servo de um centurião doente quase à morte, a quem seu Senhor muito estimava. Verso 3. Ele ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. Olha, o milagre tem etapas. Milagre na nossa vida tem etapas. O servo estava doente. Aí ele gostava daquela pessoa. Ele não conhecia Deus. Por isso a importância de falar de Jesus. Irmãos, nós temos tempo, nós às vezes temos tempo para muita coisa, mas não temos tempo de apresentar Jesus para alguém. Nós temos essa grande responsabilidade de apresentar Jesus para as pessoas. Isso é função da igreja, isso é nossa função. Às vezes você não tem como discipular aquela pessoa, não tem como ensinar a Bíblia para ele, mas falar que existe um Deus, falar do seu Jesus para as pessoas, ter essa oportunidade. E eu vou falar uma coisa para você, amanhã Deus vai colocar na sua vida pessoas com tanta necessidade como esse servo, que vai precisar que alguém fale de Jesus para eles. E quem falou, pastor Nel, quem falou, ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar do que Jesus podia fazer, e ele então falou assim, olha, chama os amigos judeus meus aqui. Eu tenho alguns amigos judeus. Eu tenho algumas pessoas que eu favoreci. Eu construí a sinagoga deles. Eu ajudei a construir o templo deles. Então eu queria que eles agora fossem lá falar com Jesus, para que Jesus pudesse vir aqui na minha casa. E Jesus chegando aqui na minha casa, Ele pudesse fazer um milagre. Irmãos, e quando está naquela expectativa positiva, olha a expectativa desse servo.
ele cria que Jesus podia chegar na casa dele e resolver as questões. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós cremos. Sabe por que você está aí? Porque nós acreditamos que o Senhor pode resolver as nossas questões. Quem crê comigo vai dando glória a Deus. Então levanta a sua mão direita e fala comigo: Pai, eu creio que o Senhor pode resolver as questões da minha vida. Irmãos, não desista quando as portas se fecham na primeira batida, porque se você bater, eu vou clamar, eu vou pedir, eu vou buscar até a porta se abrir. Canta um pedacinho. Vou fazer que nem Benny Hinn aqui. Benny Hinn prega e canta. Aleluia. Só que você... Eu não quero. Eu não quero. Vim viver milagres. Quem crê nisso vai dando glória a Deus. Olha o verso 2. Então, as etapas do milagre. Primeiro, ele ouve falar de Jesus. Segundo, ele chama os seus amigos que conhecem Jesus. Me explica sobre Jesus. Quantos amigos vossos pedem orações para você pedir aqui na casa, para que Deus possa abençoá-los? Havia um centurião doente, a quem o Senhor muito estimava. Verso 3, ele chama os seus amigos, vai lá e fala para ele se ele pode vir. Olha o verso 4, chegando-se a Jesus. Quem chegou? Chegaram a Jesus os amigos judeus do centurião. As etapas do milagre. Suplicaram: este homem merece que lhe faça isto. Ele é um homem bom para a gente aqui. Irmão, agora guarda o negócio. Irmãos, pastor Celso, Jesus não age por merecimento. Ele age por fé. Ele age por atitude. Você acha que aquela mulher que eu encontrei no supermercado merecia uma nota? Não, ela é pedinte profissional. Ela não merecia uma nota. Mas sabe por que muitas pessoas dão a nota? Talvez primeiro para ficar livre da conversa, segundo porque são generosas e porque têm condição de abençoar. Mas ela não merecia a nota, ela só recebeu a nota. Eu também não mereço nada do céu, mas coube ao Senhor me amar, coube ao Senhor se entregar por nós. E o amor de Deus por nós é tão poderoso que Ele traz à existência coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Então, por causa do amor, não é por merecimento, mas então por isso que a gente chega diante dEle com confiança. Cheguemos, pois, ao trono da graça com confiança. E nós estamos aqui hoje com confiança, chegando na presença de Deus para dizer: Pai, eu preciso que o Senhor vá na minha casa e faça um milagre. Eu preciso que o Senhor libere uma palavra. Eu tenho uma necessidade. E se eu crer, o Senhor pode remover essa montanha. Porque se a minha fé é do tamanho de um grão de mostarda, eu peço ao monte, sai, ele sai. Sabe por que Deus comparou a nossa fé a um grão de mostarda? É a transformação pessoal. Todo dia é dia de ir crescendo. Você pode dar um glória a Deus? Quem crê comigo? Se coloca de pé. Verso 4, Rafa. Se colocou 4, coloca o 5. As etapas do milagre. Eu tenho que terminar para o próximo culto, mas olha só. Porque ama a nossa nação, construiu a nossa sinagoga. Esse homem ama a gente, ele construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi com eles. Jesus estava indo com eles. Eu vou na casa deles agora. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou os amigos disserem a Jesus: Senhor, não te incomodas, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Os amigos agora vão lá. Olha, não precisa se incomodar. O Senhor é muito poderoso para chegar na minha casa. Era a palavra que Jesus estava precisando ouvir. A humildade desse homem. Olha o verso 7. Diz assim: por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Eu não sou digno de ir ao teu encontro. Eu não preciso ir ao teu encontro. Mas ele mandou dizer: dize uma palavra e o meu servo será curado. Aleluia. Ao verso 8, irmãos: pois eu também sou homem sujeito à autoridade,
E como soldado sob o meu comando, digo a um vá e ele vá, digo ao outro venha e ele vem, e ao meu servo faz isto, ele faz. 9, e eu termino. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Sabe a fé que impressiona a Deus? É a fé que fala que Ele pode fazer. É a fé que abre atitudes com ações. Chega em Jesus hoje. Chega na presença de Deus hoje. Não é semana de fé e milagres. O céu está disposto a nos abençoar. Pastor, a minha fé é tão pequena, pastor. A minha fé é tão insignificante, pastor. Por isso que ele comparou a nossa fé a um grão de mostarda. Mateus 17:20, Rafa. Olha o que diz a Bíblia em Mateus 17:20. Diz assim para nós: e ele respondeu: se a sua fé, porque a fé que vocês têm é pequena, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho, Vinícius, de um grão de mostarda, poderei a dizer a este monte: vai para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Sabe por que ele compara a nossa fé a um grão de mostarda? Porque a fé é um potencial dentro de nós. Fala comigo assim: a fé é um potencial dentro de mim. E eu vou dizer para você, ela tem um crescimento extraordinário. Mas a gente precisa crescer na fé, né, irmãos? E como que a gente aumenta a nossa fé? Ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. É simples a receita. Irmãos, todo mundo sabe a receita de tudo. Sabe ou não sabe? Quem sabe a receita para emagrecer aqui? Levanta a mão. Simples, é só comer menos. É só comer menos. É só sair da mesa com fome. É só tirar o torresmo do sorvete. É só tirar os dois, estou falando aqui. É simples. Aí, todo mundo sabe a receita do sucesso. Qual que é a receita de guardar dinheiro? Gastar menos do que ganha. Pronto. São coisas básicas. Todo mundo sabe. Diz que mundo é mundo. Às vezes a gente sabe a receita, mas na hora da gente enfrentar o desafio, a gente recua. A gente recua. Ontem terminou o culto aqui. Eu saí antes, que eu tive que ir na festa lá da cidade de Araras. Está tendo a festa lá também. Eu fui lá honrar o nosso pastor. A pastora Lourdes estava em Mirandópolis. Um abraço para Mirandópolis. Chegou de madrugada, já está aqui. Por isso que a vantagem de ser jovem é essa. Aí eu tinha já comido um lanche e uma porçãozinha junto com os irmãos. Marcelo, que está aqui, foi comigo. Mais 2 irmãos. Aí eu falei assim: cachorro quente. Não precisava do cachorro quente. Irmão, eu dormi com esse cachorro latindo na minha cabeça a noite inteira. A noite inteira esse cachorro latindo. Não precisava. Às vezes a gente sabe o que precisa, mas a gente tem que ter atitude para fazer ou não. Quer ter sua fé aumentada? Ouça a palavra. Quer ser cheio do Espírito Santo? Cante louvores. Como que se enche do Espírito Santo? Cantando louvores, salmodiando e lendo a Bíblia. Pastor, eu não consigo ouvir a palavra, não vai dar tempo de ouvir. Fecha no teu quarto. Abra a sua Bíblia. Leia ali 3, 4 capítulos, um capítulo, medita nele. Deixa aquilo gerar uma fé no seu coração. E você vai crescer na graça, irmãos. E os montes que virão sobre a sua vida vão ser removidos no nome de Jesus Cristo. Com as suas mãos erguidas assim, ó. Nós vamos, a banda vai me ajudar. Elias, nós vamos cantar uma canção para terminar, que vai levar o povo para casa cheio de esperança. Senhor, nós te damos graças nesta manhã. Pai, nós te louvamos por estar encerrando essa semana de fé e milagres.
E Deus, aqui está uma igreja reunida, cheia de ânimo, cheia de fé, cheia de autoridade. Nós estamos confiando no Teu poder e no Teu nome. Deus, assim como aquele centurião foi honrado por atitude de fé, por uma ação. Nós também queremos ter ações diante do Senhor que vão nos honrar, para que o Senhor possa realizar coisas, e quando chegar em casa, só perguntar que horas que foi, e aí disseram para ele, tal hora que ele ficou bom, foi exatamente a hora que ele disse que seria. O Senhor nunca vai chegar atrasado na nossa vida, o Senhor sempre vai chegar na hora certa. Você pode dar um glória a Deus onde você está, e se possível, aplauda forte esse nome, que é poderoso, que é santo, que é único,